Vamos lá então. Deixa eu botar o microfone para cá um pouquinho. Muito bom dia a todos. Bom dia. Oi? Tirar ele? Pode ficar assim, não tem problema não. Entendeu? Embora, no meu caso, até sem o microfone funciona, né? Então, tá tranquilo, né? Sempre alegria enorme estar aqui com vocês. É sempre assim, nossa. Aqui é uma das casas assim que eu me sinto mais confortável. A gente gosta de todas as casas, né? Mas tem algumas, quer ou não, a gente tem mais afinidade, às vezes mais acolhimento, né? Tem essas características, né? E aqui eu posso falar para vocês como eu me sinto feliz. Desculpa te interromper, Ó, você puxou o saco de nada. olha só a percepção, né? Que eu já enchi a bola aqui, ó, ele já trouxe até água para mim, entendeu? Olha como é que já fica bacana, né? Então, como eu falo, é sempre um motivo de alegria muito grande. E hoje a gente vai falar sobre mediunidade, fenômeno mediúnico, desenvolvimento. Mediunidade se desenvolve igual na escola que tu estuda para aprender, se desenvolver. Será que é assim que funciona? Né? O que é animismo? O que é essa coisa de guia espiritual, mentor espiritual, anjo da guarda? Que negócio é esse? Vocês sabem a diferença de guia, mentor, anjo da guarda? Vocês conseguem entender isso? Né? Nem todos. Alguns conseguem, outros não. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Tá? Mediunidade. Eu vou fazer a leitura aqui. Que fenômenos são esses que acontecem com algumas criaturas que vê, que ouve, que sentem coisas que os outros não percebem, que os outros não sentem? Isso já causa, muitas vezes, uma confusão danada. Por quê? Eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo gente que morreu, e aí esqueci o nome? Douglas. E aí o Douglas fala, olha, interna esse cara, tá? Esse cara não tá legal, é melhor nem chegar muito perto dele, porque ele tá ouvindo coisas aqui, interna, manda lá pro psiquiatra, né? Toma lá já um monte de remédio de tarja preta e pronto. Que aí ele vai ficar quieto. Quantos casos de mediunidade são diagnosticados, às vezes, como esquizofrenia ou qualquer outra doença psiquiátrica, quando trata-se apenas de uma mediunidade? E isso, às vezes, anula a vida daquela pessoa. É muito sério isso que eu estou falando. Não que não existam pessoas esquizofrênicas e com problemas psiquiátricos. É claro que existe. Mas é fundamental. Eu, quando eu formo terapeutas, eu ensino a eles muito isso. Você saber identificar quando é algo psiquiátrico e quando é algo mediúnico. Porque a pessoa está tendo aquelas perturbações e bastava ela ir numa casa espírita para aprender a dominar essa mediunidade, que aí já vem uma questão aqui que eu converso muito, pelo menos na casa espírita lá do Brasil, que eu sou presidente da casa. A pessoa chega com mediunidade. Aí o Douglas chegou na casa com mediunidade. Aí eu falo assim, Douglas, rapaz, você tem mediunidade e você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Aí, peraí, eu estou passando mal, eu já não estou muito legal, e estão dizendo que eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar. Ah, tá. Tá bom, né? Os caras estão falando, deve saber melhor do que eu, né? Tá, mas aí agora qual é o próximo passo? Você tem que ler o Pentateuco. Penta o quê? Penta o quê? O Brasil é penta, agora vai ser hexa, não vem? Pentateuco, aquelas 5 obras de Kardec. Aí ele já não tá legal. Tá bom, né? Eu vou mandar, eu não tô legal, eu tô perturbado, não tô me sentindo bem. E já me mandam eu trabalhar e ainda ler essas obras. Aqui só, Livro dos Espíritos, aí pá, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno. Gente, o cara tá com uma pilha assim, perturbado, não tá legal, não tá bem, ainda manda um monte de livro. Tá. Vamos lá, né? Os caras estão falando, né? Tá bom, vamos lá, Livro dos Espíritos. Aí ele pega o Livro dos Espíritos, a primeira palavra que tem escrito, prolegômenos. Ele fala, não, desisto. Desisto, que, né? Desculpa até, não foi desrespeito, né? Mas, enfim, prolegômenos. Aí ele começa a ver um monte de palavras. Prolegômenos, vicissitudes, expiações, profligar. Você profliga?
Olha aí, né? Olha aí. Né? Então, aí o cara desiste. Eu costumo falar que a primeira questão é o quê? É você dominar a tua mediunidade. Você entender como é que isso funciona e de que maneira eu vou poder ter isso sob controle. Dominar a minha mediunidade. A partir do momento que eu domine a minha mediunidade, eu vou fazer a escolha. Eu vou trabalhar sim para ajudar o próximo, para auxiliar, ou eu posso chegar e falar, olha, muito obrigado, eu domino a minha mediunidade, ó, tchau, grande abraço, até a próxima. Pode, pode. A gente tem o princípio do livre-arbítrio. E aí a gente vai entrar dentro daquela questão da página de preparo, que eu achei muito bacana, sobre a porta estreita. A gente quer o conforto, a gente quer o bem-estar, a gente quer tudo aquilo, né? Mas cadê a gente fazer a nossa parte? Porque eu quero o bom e o melhor, o meu bem-estar, eu quero estar no domingo lá, deitado na rede, aquela coisa. Não que não seja proibido você ficar no domingo deitado na rede, mas por que a gente não pode fazer um pouquinho mais, ajudar a pessoa de auxílio? Resultados lá na frente, aquele outro que ajuda, que auxilia, que faz, ó, ele se adianta. E o outro fica estacionado. E ainda reclama, né? Não é engraçado que ainda reclama. A porta estreita. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, sabe qual é? Vamos ver se vocês concordam. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Sim. Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer morrer. E agora? Eu quero ir para o céu, mas ninguém quer. Para ir para o céu você vai ter que morrer. Se morrer, não é de você morrer fisicamente, ser enterrado no cemitério, não. Esse morrer que eu falo é morrer numa quarta-feira que você vai estudar, ao invés de você estar vendo um jogo de futebol. No dia que tem aqui a mediúnica, qual é o dia? Terça, não é isso? Quinta. Na quinta-feira, quando o pessoal vem fazer os trabalhos de auxílio, de estudo, de aprendizado, o morrer é nesse sentido, né? De você se esforçar, de você estudar, de você ler, de você aprender. E isso não é só na parte espiritual, não. É na nossa vida. No que diz respeito a trabalho, no que diz respeito, né, a você construir algo, construir um patrimônio, sei lá o quê. Não é verdade? O morrer é nesse ponto. Mas a maioria fica lá, não quer nada, e ainda quando vê o Douglas lá conseguindo a coisa, conquistando, ainda começa a falar mal dele. Ah, esse cara não presta, esse cara deve ter feito alguma coisa errada para ter conseguido aquilo. Mas por quê? A gente tem muito essa questão. Então, vamos começar a aprender sobre a importância e a necessidade, e mais do que isso, a oportunidade de arregaçar as mangas e começar a agir, começar a trabalhar. Um ponto bem bacana daqui do Recanto da Paz, né? Que o pessoal se juntou, foi fazendo, foi montando, e a casa vai crescendo, pouco a pouco, passo a passo, vai crescendo. Então, na parte da mediunidade tem isso, né? Ser médium significa que você vai sempre receber mensagens de bons espíritos, ou você corre o risco de receber mensagem de espírito inferior? O que vocês acham, hein? O que você acha? O Emerson, o que você acha? 99% de um lado e 1% do outro. É? E 99% de qual lado? Daquele que está mais parecido com nós. Não é? Exatamente. É muita questão de que a gente acha que mediunidade, né, você só vai receber mensagem de luz, mensagem de espíritos brilhantes, aquela coisa toda. Uma vez uma médium que trabalhava comigo, ela começou a discutir com o mentor dela, porque era a mensagem que ela não estava gostando, aquele negócio todo, né? Aí ela fala assim, eu não quero mais receber mensagem longe de ser um Emmanuel. Aí sabe o que o espírito respondeu? E você está longe de ser um Chico Xavier. Ué, não é verdade? Você está longe de ser um Chico Xavier. Se você quer receber um Emmanuel, seja um Chico Xavier. Se você quer receber uma Joana de Ângeles, seja um Divaldo Franco. Você é aquela ali pequenininha, né? Tu vai receber o quê? Né? Tudo de acordo com o nosso grau de progresso, de evolução e de desenvolvimento.
Né? Então é importante a gente analisar isso, né? E o médium fica na bronca, fica reclamando lá por cima. O próprio Chico Xavier, eu não sei se vocês sabem, antes dele receber a visita do Emmanuel e aquela proposta de trabalho, o Chico psicografava muito, mas muito. E aí o Emmanuel convida ele para trabalhar, para desenvolver aquilo tudo, né? Tá bom, aí o Chico aceitou. Aquela famosa frase, disciplina, disciplina, disciplina. Tá bom, e agora qual é a primeira coisa que a gente faz? Aí o Emmanuel fala, lembra de todo aquele material que você psicografou lá atrás? Ele lembra, pois é, Paulo joga tudo. Aquilo ali era só treinamento. Era só treinamento para você. Né? Para agora começar o trabalho. Foi até uma frustração. A maioria foi tudo pro lixo. Então a gente começar a entender isso. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. O que é médium? Questão 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Sentir a influência dos espíritos. No Livro dos Espíritos, pergunta 459. Podem os espíritos nos influenciar? E a resposta, mais do que isso. Eles conseguem até nos conduzir. E isso, às vezes, pode gerar uma preocupação. Esqueci o nome. Jéssica. A Jéssica, caramba, os espíritos conseguem me conduzir. Então eu vou ser conduzida por espírito? Eu vou ser agora um fantoche dos espíritos? Também não é bem assim. Os espíritos conseguem nos conduzir? Conseguem. Mas eu, como o Emerson falou, pela minha conduta, pela minha postura, pelo meu padrão vibratório, eu posso escolher o condutor. Qual é o condutor que vai estar comigo? Que vai trabalhar comigo? Que vai atuar comigo? Se eu trabalho num padrão vibratório, eu estou reclamando de tudo, eu estou brigando com todo mundo, eu estou discutindo, eu estou aquela coisa, eu estou num padrão vibratório lá embaixo. Eu vou captar padrões de espíritos inferiores. Agora, se eu também elevo o meu pensamento e meu padrão vibratório, eu já vou começar a captar de espíritos mais avançados. Tudo dentro daquela lei da compatibilidade. Faz sentido o que eu estou falando? O que vocês acham? Então, essa parte da mediunidade, ela tem a ver o quê? É uma característica que todos nós temos. E todas as pessoas, sem exceção, todas têm mediunidade. Em algum grau. Em algum grau tem mediunidade. Só que as pessoas acham que ter mediunidade é assim. Vamos lá, o nome dela aqui. Jennifer. De repente, a Jennifer pensa que mediunidade, ela ouviu uma voz falando assim: Jennifer. Bom dia, Jennifer. Ela acha que é isso. Não, isso não é. Isso é mediunidade ostensiva. É a do Chico Xavier, do Divaldo Franco, que tem essa comunicação. E aquela mediunidade que ela vai ficar assustada, vai sair correndo, ouvir uma voz dessa assim, né? Do jeito que eu falei ali, acho que ficou bem igual dos filmes, né? Ouvindo assim desse jeito. Essa mediunidade, gente, que todos nós temos, ela se dá aqui, ó. Vem aqui. Você não está ouvindo pelo teu ouvido, pelo aparelho auditivo. Ele vem na fonte, no teu pensamento. E aí, a Jennifer vai me fazer a seguinte pergunta. Mas, Sérgio, se vem no pensamento, como é que eu vou saber quando é que o pensamento é meu e quando é que o pensamento é de um espírito? Você vai prestar atenção, Jennifer, na tua forma de pensar. Todos nós pensamos de duas formas. A primeira é na primeira pessoa, é na base do eu. Eu vou beber uma água. Vou aqui, ó. Eu vou dar 2 pulinhos. Dei 2 pulinhos. Eu vou levantar a mão. É tudo no eu. Eu. Mas não tem pensamentos que vêm pra gente na terceira pessoa? Como se estivesse falando? Ela está pensando assim: Jennifer, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não desiste disso? Por que você não desiste daquilo? Sem na terceira pessoa, isso já é um sinal de quê? De ser, provavelmente, um espírito que está se comunicando com você pelo teu pensamento e está na terceira pessoa. E isso, como a pessoa nunca para pensar nisso,
você parte do princípio que 100% desses pensamentos são teus. O que leva, muitas vezes, a comportamentos e diagnósticos, como, por exemplo, o da bipolaridade. Existe a bipolaridade como algo psíquico, como algo que precisa ser trabalhado, às vezes com remédios e tudo? Existe. Mas existem inúmeros diagnósticos de bipolaridade que, na verdade, é uma mediunidade. Por exemplo, eu estou aqui pensando, eu adoro o dia. Eu gosto muito do dia. Eu estou conversando com a Diná e eu estou falando, eu adoro o dia. Eu curto muito o dia. Olha, o dia eu acho maravilhoso. E me vem na terceira pessoa, por que você não sai à noite, hein? E aí eu falo com a Diná, eu adoro o dia, eu curto o dia, eu acho legal o dia, mas eu estou pensando em sair à noite. Aí a Diná olha para mim e fala assim, esse cara é bipolar. Esse cara está falando que gosta do dia, que quer o dia, e está dizendo que vai sair à noite? Porque eu parti do princípio que toda fonte de pensamento era minha. Quando eu falei eu gosto do dia, foi na primeira pessoa. Mas quando veio de eu sair à noite, me veio na terceira pessoa, me sugerindo. Olha que interessante isso. Já pararam para observar isso? Como às vezes vem na nossa mente pensamentos contraditórios, às vezes no mesmo minuto, no mesmo segundo, que eu falo, vou fazer isso, e me vem assim, mas por que tu não faz aquilo? Olha aí, é interessante a gente observar isso, né? Então, a gente vai prestar muita atenção nessa situação. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que tinham tentado se suicidar. Tentaram se suicidar e não conseguiram. E aí, tratamento, terapia, aquela coisa toda, né? E no seminário que eu estava trabalhando com eles, foi muito interessante porque me veio na terceira pessoa. Ó, então já sabia que era de perguntar para eles, na hora que vocês decidiram fazer o ato, isso veio na primeira ou na terceira pessoa? Todos falaram, veio na terceira pessoa. Por quê? A pessoa está pensando em se suicidar, o padrão vibratório dela está lá em cima ou está lá embaixo? Está lá embaixo. E se está lá embaixo, ela vai captar mensagem e influência. De que tipo de espírito? Espírito de luz ou espírito de treva? De espírito de treva veio na terceira pessoa. Porque você, na primeira pessoa, você jamais vai querer isso. Você vai preservar, você vai lutar pela vida, você vai lutar pela vitória, por tudo mais. Mas como veio na terceira pessoa e ela não sabia observar isso, ela partiu do princípio que era ela. Olha que interessante isso. Dá um exemplo, tipo, da mensagem que chega em terceira pessoa, para essa pessoa cometer isso. Desiste. Tu não vale nada. Logo com isso. Dá um fim logo nessa história. Né? Não vem? Muitas vezes isso? Dá um fim logo nisso. Dá um basta nisso. Chega. Né? Vem na terceira pessoa. Muitas vezes a pessoa, você não é amado, ninguém gosta de você. E são pensamentos. Sim. Por que você está fazendo a coisa ali para as pessoas? Ó, ninguém liga para você, ninguém está nem aí. Ah, você faz o bem, você é um trouxa, que você faz o bem e ninguém te trata da mesma maneira. Né? Vem te trabalhando mentalmente para ir te enfraquecendo. Aliás, eu sei que isso não acontece com nenhum de vocês, né? De vocês ajudarem o outro e o outro não faz nada em troca, faz exatamente o contrário, é verdade? Aqui eu sei que não acontece isso. Vocês ajudam e todo mundo é agradecido, retribui, trabalha com amor, né? Nunca aconteceu com vocês isso, né? De vocês fazerem o bem e o outro não retribuir com o bem. Pela cara dela já aconteceu. Já aconteceu? Não. Acho que é só você. Não, é todo mundo? É todo mundo, né? A gente cria uma expectativa. Cria uma frustração. O que é a frustração? É a nossa expectativa equivocada. Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver comigo. Você e Deus, né? Não é? Ajuda o outro entre você e Deus, não entre você e ele. Exatamente. Né? Porque quando eu começo a criar a expectativa que o outro vai me tratar bem, porque eu trato ele bem, vocês já ouviram falar de um lutador chamado Bruce Lee? Antigo, né? Tem uma frase do Bruce Lee que eu acho ela muito bacana, que ele fala assim: você esperar que o outro te trate bem
porque você é legal, é o mesmo que você esperar que um tigre não te ataque porque tu é vegetariano. Perceberam? Captaram a ideia? Eu sou vegetariano. Tigre, eu sou vegetariano, tá? E o tigre vai falar, eu vou avançar em você e vai comer, né? Então, agora por outro lado, será que eu vou ter que ser agora agressivo com o tigre ou eu vou estar saindo da minha natureza? Então eu vou entender que eu vou fazer o bem normalmente, naturalmente. Se o outro não faz, é um problema dele. Eu fazendo o bem, e aí vem a página de preparo, que ela fez a leitura, que eu adorei essa página de preparo, a porta é estreita. Eu vou fazer o bem, porque fazer o bem é bom. Mas a maioria não faz, é o pessoal que está na porta larga. E daqui a pouco vai ter uma lei maior, que é a chamada lei de causa e efeito. Você vai colher os frutos daquilo que você planta. Seja nesta vida ou em próximas encarnações, em próximas situações. Porque a gente quer muito também que essa justiça seja feita nessa vida, nem sempre vai ser. Muitas vezes vai ser do lado de lá, vai ser em outros momentos. E a parte da mediunidade, ela muitas vezes tem a ver com isso, com a chamada mediunidade de provas. O que vem a ser mediunidade de provas? Eu fiz um monte de besteira, eu fiz um monte de coisa errada, tá? E aí, ó, deixa eu pegar aqui um livro. Que livro é esse? Mediunidade e Psicologia, do Adenauer Novaes. Que é um psicólogo. O que leva uma pessoa a ter mediunidade? A mediunidade em geral, os médiuns em geral, usaram do poder e da sua influência sobre os encarnados, servindo-se de sua inteligência para concretizar empreendimentos mercenários e quase sempre de interesse pessoal. Muitos fugiram dos compromissos assumidos para com o povo ou despencaram, né, nos abismos da vaidade ou da vingança impiedosa. Então, o que acontece? É muito interessante, né? Porque a pessoa, ela é médium, tá? Então, o Marcelo ali, o Marcelo Aranha, ele é médium, e aí eu chego e falo, Marcelo, você tem uma mediunidade. Aí eu começo a idolatrar o Marcelo, e começo a fazer essa coisa toda, né? Não é comum isso, quando você vê um médium, alguma coisa assim, né? Só que, na prática, ele tem essa mediunidade, sabe por quê? É porque ele fez besteira demais no passado. Ele aprontou demais. E foi dada uma chance para ele resgatar isso através da mediunidade. Quando vocês veem o presidente da Casa Espírita, o palestrante, o dono da Rádio Espírita, falando, você começa a admirar, né? Um cara que tem canal no YouTube e dando ali aquelas palestras, você começa a admirar. Eu tenho os 4, né? Eu tenho a rádio, sou da Casa Espírita, a palestra, tenho o canal no YouTube. Você começa a admirar. Gente, não admira tanto, não. Sabe por quê? Isso significa que o meu débito com o meu passado, não tem um filme chamado Meu Passado Me Condena? O meu débito com o meu passado, ele tá aqui, ó, até furou aqui, ó, até quebrou aqui, que vai pra cima lá. Ele é um débito, muitas vezes, grande. E eu tenho a oportunidade do conhecimento, eu tenho a oportunidade da mediunidade para resgatar um pouquinho do estrago que eu já fiz lá atrás. E essa pessoa ainda fica sendo idolatrada, né? É uma pessoa normal, é uma pessoa comum. Não tem muita diferença. Bebe água igual a você, come igual a você, vai ao banheiro quando faz o número 1, o número 2 é igual a você, dorme igual a você, ri, brinca, fala coisa séria, igual a você. Não tem muito isso, né? Até porque quando a pessoa tem essa situação, se ela não souber dominar isso, ela corre o risco de desperdiçar a encarnação por causa de um ego muito aflorado, de uma vaidade muito aflorada. Vamos dar um exemplo? O João de Deus, né? Uma mediunidade extraordinária, as curas que ele fez e os trabalhos que ele fez, extraordinários, e isso não é invalidado, tá? Os atos dele como pessoa, isso sim foi condenável. Como médium, não. Ele ajudou e curou e fez aquilo tudo. Mas ele deixou que aquilo subisse o ego dele. Não deixa de ser uma prova também.
Então a maioria, a grande maioria dos médiuns é mediunidade de provas, tá? É mediunidade de provas para resgates. Agora, tem outros que é a mediunidade natural. O que é a mediunidade natural? Já vem, já dentro, já é da natureza dela. Já nasceu daquele jeitinho e já consegue lidar muito bem com aquela situação. Tem muitos autores que falam, a mediunidade do Chico então era natural. A mediunidade do Chico era de provas. No início era mediunidade de provas. Por quê? Porque ele não sabia lidar com aquilo de jeito nenhum, ele se confundia, tinha problema, tinha isso, tinha aquilo, né? Era ainda numa prova. A mediunidade confunda a mediunidade forte, mediunidade ostensiva, com mediunidade natural. O Antônio pode ter uma mediunidade ostensiva, mas às vezes ela não é natural. Não é natural do sentido de que ele já tem aquela mediunidade desde criança e já lida bem com aquilo, já está de boa, já conversa com todo mundo, já conversa com os espíritos com a maior tranquilidade. Às vezes nem precisa estudar, porque ele já tem isso naturalmente. Entende? Agora, ela é de prova quando é uma mediunidade ostensiva e ele vai ter que estudar, que trabalhar, que entender, que conseguir se resolver. A minha mediunidade de provas. Eu tinha uma fase na minha vida que eu passava mal, que eu vomitava, que eu tinha dor de barriga, que eu dava entrada no hospital como se estivesse tendo um princípio de infarto, aquela coisa toda. Até eu entender que aquilo... Aí eu ia fazer os exames e não dava nada. Até eu entender que aquilo era um processo mediúnico. E aí a gente vai começar a entender também uma outra questão, que é qual? Deixa eu ver aqui, sintomas da mediunidade. Deixa eu procurar aqui onde é que eu coloquei isso. Deixa eu ver se eu botei aqui mal para... Aqui. Sintomas da mediunidade. O Manuel Filomeno de Miranda é um autor, né? Ele fala, esses sintomas permanecem em determinadas ocasiões, muitas vezes gerando mal-estar e dissabor, inquietação e transtorno depressivo, enquanto que em outros momentos surge numa forma de exaltação da personalidade, sensações desagradáveis no organismo ou antipatias injustificáveis. Eu não gostei não. Se tiver uma chance que eu tiver dando a palestra de vida com a cara dele. Também não fui com a cara dele. Não gostei dele, não gostei dele. Né? Às vezes não vem natural. A gente tem simpatias e antipatias. Ó, no meu caso eu tive simpatia, tá? Ó, só pra ganhar os pontinhos aí contigo, tá? Beleza. Então, simpatias e antipatias. Do nada, de onde é que isso vem? Isso pode vir, às vezes, de uma questão de vidas passadas. Eu posso ter um amigo teu numa vida passada ou um inimigo teu numa vida passada, que pode gerar essa aproximação ou não. Mas pode ser também um fenômeno mediúnico. Eu estou perto de você e tem um espírito que é inimigo teu e que ele chega aqui comigo. Ó, não confia essa menina não. Ó, não vai. Ou então ele chega para você na terceira pessoa. Ah, muito prazer, eu sou o Sérgio. Ele é falso, ó, fica assim na mão. Ó, vem na terceira pessoa. E a pessoa começa a ter já essa parte mediúnica, gente, é muito sutil. Lembrem do pensamento, de prestar atenção no pensamento na primeira pessoa e na terceira pessoa, para vocês entenderem. Isso não significa necessariamente que é espírito bom, que é espírito ruim, que é espírito obsessor. Não, que é apenas espírito está se comunicando. Quando a gente está andando na rua, você não ouve um monte de gente falando, você liga a televisão, está vendo um monte de gente falando, né? É só você ter essa atenção direitinho. Então, entre esses sintomas da mediunidade, ó, mal-estar, você sentiu um mal-estar próximo a algumas pessoas específicas, mesmo que não as conheçam. Já aconteceu? Você está na casa de alguém, ou está perto de alguém, e aí você nota, cara, sempre que eu estou com essa pessoa, eu fico meio pesado, fico meio carregado, fico meio, né? Né? Não acontece isso, ó, na parte da mediunidade. Você está sendo uma esponja, você está captando aquela energia daquela pessoa. A mediunidade tem muito disso, de você trabalhar a tua disciplina
para você não ser uma esponja. Eu posso sim captar a energia do Douglas, ok? E depois, espera aí, o que se faz com uma esponja para a esponja funcionar? Eu tenho que espremer aquela esponja para aquela água toda ir embora e ela está pronta para o uso. Mas quantos de nós funcionamos como esponja no nosso dia? Então, é importante entender isso. Essa parte desse mal-estar. Transtornos de humor sem causa aparente. O Douglas estava rindo, estava legal, estava brincando, daqui a pouco está assim. Faz desse jeito, né? Do nada. Então, né? Olha aí. Pode ser uma questão da mediunidade. Se for, às vezes, um espírito obsessor, muitas vezes é na hora que tem alguém do bem. Na hora que tem alguém para ajudar. Porque aquele espírito obsessor, ele não quer que ele receba ajuda. Um grande exemplo que eu dou para vocês é na hora do Evangelho no Lar. Vocês já repararam que na hora do Evangelho no Lar, muitas vezes, toca a campainha, quebra o copo, alguém discute, não sei quem lá que liga, acontece aquela coisa? Exatamente na hora do Evangelho no Lar. Porque na hora do Evangelho no Lar é a hora que vem os espíritos de luz, de ajuda, de auxílio para a tua casa. Fazer uma limpeza espiritual. E aqueles espíritos de trevas que estão ali, eles não têm como enfrentar os espíritos de luz. Porque os espíritos de luz, por definição, são de luz. Eles não têm como enfrentar. É como se estivesse chegando na tua casa a polícia espiritual. Na hora do Evangelho lá. É a polícia espiritual que está chegando lá. Eles têm como enfrentar a polícia espiritual? A resposta é não. Mas eles têm uma coisa que eles podem fazer. Tentar impedir você de chamar a polícia espiritual. Como? Quebrando o copo, caindo aquilo, discute, do nada, vem alguma coisa assim nesse sentido, e aí você cancela aquele evangelho lá. Aí, não, hoje eu não vou fazer, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô com isso, hoje eu tô com aquilo. E aí aquele espírito, ele só tá fazendo assim, yeah! E aí na outra semana também, e na outra semana também, olha só. Então a gente perceber isso. Nessa hora, é a hora que eu mais vou fazer o evangelho espiritual. Eu já contei para vocês aqui em outra palestra, mas como tem pessoas que estão aqui que eu acho que nunca viram a palestra minha, eu vou contar essa história do obsessor do Chico Xavier. Douglas, conhece o obsessor do Chico Xavier? Não conhece. Jennifer, conhece o obsessor do Chico Xavier? Não. Mas você sabe quem é o Chico Xavier? Sim. Você sabia que o Chico Xavier tinha um obsessor? Sim, eu também tenho. Também tem. Eu vou dizer um não, tem vários. E eu também tenho vários. E ele também tem vários. Detesto o meu. Todos nós temos vários. Agora você acabou de falar tudo. Você detesta o teu. Então você nessa hora você está dando força para ele. Você está dando combustível para ele. Ouve essa história do obsessor do Chico Xavier. O Chico Xavier, com aquela mediunidade toda dele, né? Ele estava trabalhando e aí chega num momento que chega o obsessor e fala assim: Chico, eu tô indo embora, eu não aguento mais você, já tô de saco cheio de você. Tô indo embora. E aí o Chico, ele vira: mas meu irmão, o que que tá acontecendo? O que que houve? Por que você tá desse jeito? O negócio é o seguinte: eu já tô aqui há anos te obsediando, querendo te perturbar, te incomodar, e você fica com esse negócio de amor, perdão, fé, caridade, ajuda. Eu tô de saco cheio. Gente, o obsessor estava frustrado. Olha que coisa louca, né? E aí, o que que acontece? Eu vou contar para vocês, pelo menos eu faria assim. Eu sei que nenhum de vocês faria desse jeito, vocês iriam fazer do jeito do Chico, né? Mas eu que ainda sou muito inferior, pelo menos eu diria: cara, a porta é ali, ó, some, vaza, desaparece, né? Eu sei que vocês não iam fazer desse jeito, mas eu faria desse jeito. Sabe o que que o Chico faz? Ele chega para esse obsessor e fala assim: meu irmão, não faça isso, não vá embora. Você é muito importante para mim. Por favor, fique. Aí o obsessor fala: ainda por cima é debochado. Como assim isso é importante para você? E deve ter debochado? Aí o Chico fala: olha, prestem bem atenção. Aí o Chico fala: como assim eu sou importante para você? Aí o Chico fala: é porque todo dia que eu acordo indisposto, todo dia que eu tô meio sem paciência, todo dia que eu tô meio estressado, eu sei que é você que está por perto. Então, nesse dia, eu trabalho
em dobro. Eu procuro ter paciência em dobro. Eu procuro me acalmar em dobro. Eu senti uma cutucada ali do tipo assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu tô entregando. Eu senti isso aqui, hein? Né? Ó, já sabe que é obsessor. Então repara, né? O que acontece? É você entender que se eu der essa resposta da raiva, da bronca e daquilo tudo, eu tô dando poder àquele obsessor. Eu tô dando energia para aquele obsessor. Eu não costumo contar essa história particular, não, mas eu vou contar para vocês, tá? Eu tive uma fase na minha vida, quando a minha mediunidade, ela veio como uma avalanche, tá? Porque eu tive a oportunidade de estudar, de aprender, de conhecer, e eu não queria nada, né? Com 20 e poucos anos, eu não queria nada. Chega uma hora que a minha mediunidade vem como uma avalanche, eu passando mal, dando entrada em hospital, acontecendo aquilo tudo e tal, né? Toda hora eu tinha parado, o carro vomitava. Era um negócio muito forte. Enfim, a minha vida ali deu uma mexida que foi um monte de coisa difícil de enfrentar. Entendeu? Do nada eu psicografando, eu andando na rua e estava incorporando, né, dando passividade. Eu começava a andar meio estranho, né? Porque estava com aquela influência espiritual. Basicamente tinham 3 espíritos que vinham muito comigo. O primeiro era de um idoso, de um velho. E eu estava andando na rua, normalmente daqui a pouco eu começava a andar assim, ó. Eu começava, porque eu captava a energia daquele espírito. O segundo era de um bêbado. Eu não bebo. Uma vez eu estava no mercado meio-dia andando assim. Eu fiquei, caramba, né? O que está acontecendo? E o terceiro, gente, era de uma mulher. Eu começava a andar, né? Eu ficava, caramba, eu falei, pô, eu tô andando desse jeito, que troço é esse, né? Eu ficava louco. Gente, a única coisa que eu pensava era assim, cara, tomara que ninguém do futebol me veja aqui assim, porque senão eu tô ferrado nas coisas, né? É sério, acontecia isso. Né? Se eu tentar imitar a mulher, vai ser uma caricatura, mas era o espírito da mulher e pronto, né? Era uma coisa assim de louco pra poder dominar isso. E eu passando mal e vomitando, e acontecendo aquela coisa toda. E teve um dia que eu estava num lugar que eu ia assistir uma palestra, não dava palestra na época, não tinha nem condição de dar palestra. Eu estava indo numa casa espírita que ficava 2 horas, mais ou menos, de onde eu estava. E no meio do caminho, eu passo mal, começo a vomitar, começo a ficar, né? Eu já estava que não aguentava mais aquilo. E aí teve uma hora que eu falo, meu Deus do céu, por que isso continua acontecendo? Aí me veio no meu pensamento, na terceira pessoa, porque você dá exatamente aquilo que eles querem. E aí mas como assim eu dou aquilo que eles querem? Você está indo para a casa espírita, eles fazem você passar mal para você desistir de você ir na casa espírita. Para você desistir de receber o socorro, para desistir de ter o auxílio. No dia que você enfrentar isso, você nunca mais vai ter esse tipo de problema. E eu me lembro que eu estava dirigindo o carro, a minha ex ficou até nervosa, que aí eu falei, então agora eu vou. Eu posso me estribuchar, posso estar arrebentado, mas eu vou. E eu fui dirigindo o carro, chorando de dor. Né? Agora eu vou, e eu vou chegar, e eu vou conseguir. A minha ex falou, não, quer que eu dirija o carro? Eu falei, não. Eu ainda falei assim, eles vão ter que fazer mais do que isso para me derrubar. Eu estava arrebentado, eu ainda falei, eles vão ter que fazer mais do que isso para me derrubar. E fui, e dirigi, e cheguei. Parava o carro, vomitava, mas fui. Quando eu chego na porta da casa espírita, passou a dor. Olha que interessante. Existe também na mediunidade a gente captar dores que são provocadas pelos espíritos, que fluidicamente faz assim, por exemplo, a dor de cabeça. Quem tem mediunidade vê com muita tranquilidade. Desculpa, chega aqui um pouquinho para aparecer na câmera aqui. Chega aqui um pouquinho. De costas, pode ser de costas mesmo. Que o espírito, ele chega perto e faz assim, ó. Você imagina se eu estiver pressionando? Ele faz isso, pronto, obrigado. Faz isso para você começar a sentir dor, começar a sentir mal-estar, começar a sentir desconforto. Espiritualmente falando, ele às vezes faz isso, para você ter essa dor, ter esse sentimento de dor.
Você muitas vezes, você está captando também, aí não é obsessor, e não é por maldade, mas é por sintonia, você pode captar as sensações do espírito. Vou dar um exemplo. Eu não bebo, como eu falei, né? E uma vez, eu estava numa mesa mediúnica e comecei a sentir um desconforto, o meu coração palpitando, o estômago embrulhado, e eu arrotei, comecei a arrotar como se fosse sentindo cheiro de cerveja. Era um espírito que tinha morrido de um infarto numa feijoada. E eu captando as mesmas energias, sentimentos daquele espírito. É um obsessor ele? Ele está querendo o meu mal? Não, ele está querendo ajuda, ele está perdido. Ele está mais perdido que cebola em salada de fruta. Pense uma cebola na salada de fruta. Bote uma cebola na salada de fruta. Perdidão, né? Era exatamente assim que esse espírito estava. Precisando de ajuda, de auxílio. Então, na hora que você falou, eu detesto esse obsessor, eu diria assim, que você não gosta, e ninguém gosta, de sofrer essas influências e esses assédios espirituais. Mas eu aconselho a não trabalhar necessariamente esse detesto, porque senão você entra na mesma sintonia que ele. Você está dando poder para ele, você está dando energia para ele, você precisa cortar. Igual quando eu fui lá naquele dia que eu fui na casa espírita, que eu entendi, agora eu entrei com a vacina em relação a isso. E nunca mais permiti que isso acontecesse. Quando me dá aquela dor, aí eu lembro da história do Chico Xavier. Agora é que eu vou fazer. Agora é que eu vou lá. Então, trabalha só um instantinho. Então, trabalhar essa questão, você pode fazer o quê? Uma prece. É um espírito que não é necessariamente maldoso, mas ele é ignorante. Ele ignora que ao fazer aquele mal, é ele que sofre as principais consequências desse mal. E até quando é um obsessor, vamos supor que eu seja um obsessor, um inimigo. Eu não gosto da Diná, sou um obsessor dela. E aí eu pego aqui um saco de carvão e taco carvão nela. E taco esse monte de carvão. Eu vou acertar um ou outro nela. Tá? Mas quando eu tiver terminado de pegar esse saco de carvão que eu joguei nela, quem é que vai estar mais sujo? Ela ou eu? Ela vai ser atingida por alguns carvões que eu atirei. Mas eu vou ter me sujado com todos os carvões, porque eu vou ter pego todos os carvões. Percebe? É uma baita ignorância, na verdade. Então a gente conheceu da paz. Né? Muitas vezes, ou ele vai ser encaminhado, ou ele vai receber ajuda. Às vezes, está no olho do furacão, faz um evangelho no lar para receber essa ajuda e esse auxílio. Diga. No caso de visitar uma pessoa enferma, e essa pessoa, e nesse momento da visita, a pessoa sentiu muita sonolência. Sim. Isso ocorreu comigo várias vezes. Sempre que eu visitava essa pessoa enferma, eu sentia uma sonolência, dormia. E seriam obsessores que estariam por perto da pessoa enferma, alguém que... Pode ser um espírito que ainda esteja com a sensação da enfermidade, da sonolência, o anestesiado, e você, não estou dizendo que tá? Mas por alguma sintonia ou alguma capacidade mediúnica, você vira a captar as sensações daquele espírito. Eu sempre dormia. Entendeu? Sim. Pessoa, Sim, pode acontecer isso. Entendeu? Em alguns momentos pode ocorrer isso. Diga, Júlia. Tem pergunta aí. Lê aí a pergunta, por favor. O pessoal que está na internet, mandaram pergunta. A Júlia vai ler e eu vou responder. Quem tiver aí querendo mandar pergunta, pode mandar. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Senão eu vou continuando aqui. Aqui, botou aqui. Fazer uma pergunta: o que é no mundo espiritual sentir cheiros de ar e perfume? Eu sou assim, também tenho esse. De alho, sentir cheiro de perfume, de flores. Isso pode ser muitas vezes uma conexão com o lado de lá. Às vezes você está num lugar, você tem mediunidade, a gente tem vários tipos de mediunidade. A gente tem, por exemplo, a psicofonia. É aquele espírito me utilizar como instrumento para eu falar algo ou transmitir uma mensagem. Existe a psicografia. É amigo e ele, de alguma maneira, me ajuda a escrever mensagens. Tá? No caso da psicografia, ela pode ser a psicografia inconsciente, semiconsciente ou intuitiva.
A inconsciente é a do Chico Xavier e do Divaldo Franco, que ele chega, bota a mãozinha assim e começa a escrever um monte de coisa, com a caligrafia, em outro idioma, tudo com a caligrafia daquele espírito, tá? Tem a outra que é a semiconsciente. Eu estou escrevendo, mas eu estou participando desse processo. Eu estou captando tudo aquilo que aquele espírito está falando ali comigo, tá ok? Então eu estou escrevendo ali sendo um elemento participativo. E a terceira é a intuitiva. Vem na a ideia na terceira pessoa e você começa a escrever. E aí eu já me abri o campo para eu falar do animismo. Eu vou responder a pergunta da pessoa que perguntou lá na internet, tá? Mas deixa eu só abrir aqui. Isso abre um campo, às vezes, para entender o animismo. Vamos lá. O primeiro ponto, quando eu psicografava pela parte da intuição, eu escrevi, às vezes, sei lá, 5 páginas em 3 minutos. Mas me vinha de uma maneira que eu falava, não, isso não é espírito, isso sou eu. Isso sou eu que estou escrevendo. Isso aqui sou eu que estou escrevendo. Isso aqui não tem nada de espírito, sou eu que estou escrevendo. E aí teve uma vez que veio um espírito falando assim, é você que está escrevendo mesmo? Então é você que está escrevendo? Conversando comigo, né? Ah, então tá. Então vamos lá, vamos ver se era você mesmo que estava escrevendo. Você lembra na tua época de escola, quando você tinha aula de redação? Aí eu falei, lembro. Tinha as aulas de redação, participava bastante daquelas aulas, né? Você tinha quanto tempo de escrever uma redação? Ah, era um tempo de aula, 50 minutos? Ah, tá. Você tinha 50 minutos para escrever a redação. Quantas linhas o professor mandava você escrever? Ah, tinha que ser uma redação de 10 a 15 linhas, né? Não podia ser menos que isso. Ah, então você tinha 50 minutos para escrever 10 linhas. Tá. E o que você fazia? Eu aumentava o tamanho da minha letra para poder caber as 10 linhas, senão eu não conseguia escrever as 10 linhas. E agora você escreve 5 páginas em 3 minutos. Tá bom, é você então, né? Não sou eu. Então, perceba, né? A gente nota algo diferente. No caso da psicografia semiconsciente, muitas vezes vem o animismo. Gente, em época de eleição agora no Brasil, o que tem de médium falando que está recebendo mensagem de espíritos, vote em A, vote em B ou vote em C, é uma grandeza. E desculpa falar, isso não tem nada de mediunidade, tem de animismo. Tem de animismo. O médium é que tem o animismo, ele coloca lá a opinião dele e bota na conta do espírito. Entendeu? Porque às vezes o médium, ele é um instrumento falho para modificar o conteúdo. Uma vez eu tive uma situação, logo quando eu estava descobrindo a mediunidade, isso também aconteceu comigo. Eu estou contando histórias particulares hoje, não sei nem por que eu parti para esse caminho hoje, né? Mas vou te contar assim, eu tenho um primo que ele desencarnou em 95, quando ele se formou na Marinha, foi fazer aquela viagem pelo mundo, em Portugal teve um acidente e desencarnou lá, tá? Era um primo assim que você só encontrava uma vez por ano, tudo bem, tal, né? Não tinha muita afinidade, não tinha muita intimidade, nada desse tipo. Muitos anos depois, quase 20 anos depois, no Natal, que foi lá na casa da minha tia, eu comecei a perceber uma presença e mensagens vindo dele. Já estava entendendo um pouquinho melhor essa parte da mediunidade. E aí o que acontece? Ele tinha 2 irmãos menores e eu fui psicografar a mensagem dele, que eu não estava entendendo nada, estava só escrevendo, não estava entendendo coisa nenhuma. E dentro dessa mensagem tinha uma frase assim, diga para aqueles moços que eu os amo. Só que na hora de eu escrever moço, a minha mão travava na hora de botar o C cedilha da palavra moço. E eu ia botar e a minha mão travava. Eu ia botar e a minha mão travava. E eu não quer botar, vai ficar moco então. Tá bom, né? Vai ficar errado. Tá? Mas vai dizer que fui eu não. Tá errado aqui, vai ficar moco. Né? Mas repara, eu tava querendo colocar o cedilha para corrigir, para ficar diga aqueles moços que eu os amo. E aí o meu padrão vibratório já não ficou muito legal e eu fui entregar para minha tia. Eu falei, tá aqui, tá cheio de erro aqui, tá? Ó, você dá conta deles lá, tá? Não tem nada a ver com isso não. Eu tentei corrigir. Ainda falei assim. Quando a minha tia lê, ela começou a chorar e ficar emocionada. Ela falou, não, realmente é o meu filho. Eu falei, mas como é que sabe que é ele? Porque ele colocou, diga para aqueles mocos que eu os amo. É o moco? O que é moco, gente?
Sabe o que é moco? Nem eu. Sabe o que que era? Militar gosta muito de chamar o outro de mocorongo. E ele chamava os irmãos mais novos de mocorongo. Mas aí ele abreviava. Então fala para aqueles mocos, ô moco. Eu com a minha filha chamo ela de criatura. Aí eu falo, cria, ô cria, como é que tá? Né? Às vezes quando a gente faz isso, ô criatura, eu falo, ô cria. Era uma coisa muito particular, repara. O meu animismo quase estragou o ponto principal daquela mensagem. Que foi o ponto-chave, né? Para ela ter certeza de que era ele. Olha que interessante isso. Então a gente muitas vezes tem esse animismo. O médium precisa ser bem cuidadoso com relação a isso. Tá ok? Então, falei aqui da mediunidade. Psicografia, a psicofonia. Tem a mediunidade onírica. Sabe o que é a mediunidade onírica? A pessoa que morreu. Realmente é um sonho. Na verdade, é realmente um encontro de gente me ligando e ligando para casa, pedindo uma psicografia do fulano que morreu e aquela coisa toda. Não, pessoal, mas Antônio, me dá uma psicografia do meu filho que morreu. Porque, olha, sabe o que acontece? Eu queria ter uma mensagem dele. Porque eu sonho com ele toda hora. A mensagem tá lá. A mensagem ele já está recebendo. Por que ele vai perder tempo de mandar a psicografia? Você já está mandando direto na fonte? Mediunidade onírica, só que a pessoa não acredita, né? Olha que interessante isso. Existe a psicometria. Psicometria é o quê? Eu toco nessa madeira e eu consigo captar a história dessa madeira. Essa aqui foi de uma árvore que é lá na Carolina do Norte, e não sei o que lá, e você capta isso. Né? Então tem vários. Existe a parte da materialização. Então, respondendo a pergunta ali do cheiro do alho e das folhas, às vezes pode ser algum espírito que mexia com esse alho, ou de algum lugar que tinha esse alho, ou que tinha essas rosas, e ela está captando do lado de lá aquela sensação. Às vezes pode ser também algo que não tem nada a ver com a mediunidade, tem a ver com uma sensação de uma vida passada, que talvez ela vendo algo, aquilo trouxesse uma lembrança daquele cheiro de alho ou daquela sensação. Isso também pode acontecer. Então, são vários tipos de mediunidade que vão se desenvolvendo, que se vão aflorando. Agora, é a gente entender que essa mediunidade, ela é o quê? Para a gente se trabalhar como instrumento de ajuda, instrumento de auxílio, e a gente conseguir cumprir essa nossa missão. Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa aqui interessante. Mediunidade evolui? Sim. A inteligência do homem, dentro também da missão que você tem, tá? Quando é que a mediunidade começa? Não tem data nem hora para começar. Às vezes tem criança já que desde cedo já tem aquela mediunidade e já está começando a entender. No meu caso, com mediunidade de prova, né, que eu tinha alguns fenômenos, tinha algumas coisas, e vou contar também um outro segredo. Hoje eu estou contando meus podres todos aqui, né? Estou contando meus podres todos, né? Eu na escola, sabe o que eu fazia na escola? Eu não estudava e eu tentava psicografar a resposta das provas. Eles nunca me deram resposta nenhuma. Eu ficava danado, eu ficava assim, pô, mas vocês estão aqui agora? Agora que eu estou fazendo a prova, vocês não me ajudam, né? Não tem ajuda. Olha a porta estreita aí, ó. Eu falava, gente, já sei. Eu tenho que fazer igual aquele Chico Xavier que bota a mãozinha assim. Eu tô na prova da escola e fazia. A, B, C, D, E. Vamos lá. Não via nada. Eu falava, nem múltipla escolha, pô. Não via nem múltipla. Na discursiva, tudo bem, né? Mas pelo menos a múltipla escolha, A, B, C, D, E, não vinha. Olha aí as descobertas, os conhecimentos, né? A necessidade de você entender que essa mediunidade, ela não é um privilégio. Você não é um privilegiado por você ter mediunidade. Você é uma pessoa que tem, na verdade, um comprometimento e muitas vezes uma dívida muito grande. Trate de utilizar essa mediunidade pelo bem, a teu favor. Então, quem percebe essa mediunidade, tem muito médium que vem para a casa espírita, eu estou indo fazer um favor. Vamos ter essa consciência, até por duas questões. Primeiro, porque na maioria das vezes é isso. E segundo, quando eu estou indo entendendo isso, é bom para baixar um pouquinho meu ego, baixar um pouquinho a minha bola.
eu trabalhar um pouquinho mais a minha humildade. Porque às vezes tem médium que quer ser popstar. Acaba acontecendo isso. É muito grande isso. Uma vez eu estava na Rádio Rio de Janeiro, conversando em off com uma grande palestrante, muito conhecida, não vou falar o nome dela, senão vocês vão ligar aos fatos, né? E ela estava conversando, falando assim, sobre alguns congressos que, infelizmente, que tem alguns palestrantes que querem até escolher o número de estrelas do hotel que vai ficar. Olha que coisa louca, né? Então, isso às vezes leva a um equívoco, leva a um comportamento aí que acaba podendo fazer mal para a pessoa. E para finalizar, né? Estou vendo aqui que já acabou o tempo para finalizar. Ela falou assim, ó, já acabou. Vai logo não, pô. Acabou. Né? Para finalizar, já me mostra, né? Diferença de guia, mentor e anjo da guarda. Então vamos lá. Os nossos guias espirituais são os nossos amigos. Espíritos, às vezes, que foram parentes de vidas passadas, pessoas queridas, às vezes parentes que já desencarnaram, que estão conosco, né? Que participam da nossa vida de alguma vou acompanhar a Jéssica. Eu vou acompanhar a Jéssica. Vou estar com ela ali. Vou seguir com ela ali. Então, esse já é um espírito, vamos dizer assim, particular, que está contigo. Então, na hora que vier o pensamento do obsessor, vou abrir um parênteses, é uma grandeza, né? Diná, você tem um obsessor aí. Aí a Diná fica com medo. Sérgio, me disseram que eu tenho um obsessor. Meu Deus, o que eu faço? O que aconteceu? O que eu vou dizer? Para de dar energia. Porque disseram que ela tem um obsessor e ela ó, já baixou o padrão vibratório, já ficou com medo, já ficou em pânico, já ficou em desespero. Ela deu combustível para aquele obsessor. Eu costumo falar o seguinte, para um obsessor, você tem milhares de feitores. Por que a pessoa tem tanta facilidade de chegar para Jennifer, não é isso? E falar, Jennifer, você tem um obsessor. Mas a pessoa não tem a capacidade de falar, você tem um mentor espiritual do teu lado, você tem o teu anjo da guarda, você tem espíritos de luz do teu lado, você tem parentes dessa vida e de vidas passadas do teu lado, te ajudando, te amparando, vibrando por você. É engraçado, isso a pessoa não fala. Ela fala do obsessor. Aí você baixa o teu padrão vibratório, você estava conectado com aqueles ali, ó, aí você botou a conexão aqui embaixo. Lembre-se sempre disso. Nós temos 1000 espíritos benfeitores quando você tem um obsessor. A questão é eu abrir meus olhos para me conectar com eles. Entende? Então isso é muito importante, tá? Dentro dessa situação. Então, temos o anjo da guarda, que é aquele espírito particular ali, que ele vai estar conosco. Temos os guias, são os amigos. E temos os mentores. Os mentores são os espíritos que estão com o compromisso dentro de uma missão. O Emmanuel era guia do Chico Xavier? Não, ele era um mentor. Dentro daquele trabalho lá, das psicografias, aquela coisa toda, ele era um mentor. Quando acabou a missão, o Emmanuel falou, ó, agora eu vou reencarnar, Chico, fica aí mais um pouco e tal. Quando você vem aqui para essa casa, tem os mentores daqui da casa. Mas se alguém trabalha num hospital, por exemplo, ele vai para o hospital, já são outros mentores daquele hospital. E se você vai dar, no caso aqui eu estou dando a palestra, tem mentores aqui para dar a palestra. Aliás, quando tem alguém aqui dando palestra, geralmente tem um mentor aqui junto conosco, que muitas vezes nos leva a falar coisas que saem do... Aliás, hoje é um exemplo disso. Eu suponho que para alguém eu devo estar falando alguma coisa aqui importante. Vocês viram que eu quase não olhei aqui o meu roteiro. Que me veio me orientando, fala isso, fala aquilo, fala aquela coisa, e eu estou falando. Não sei. Não sei se alguém aqui está se sensibilizando com alguma coisa. Que vem 2 mentores. Diga, Antônio. Eu precisava ainda, o senhor está falando do tempo, mas sobre o animismo. Nós sabemos que muitas comunicações têm parte anímica junto. Sim. E não tem uma coisa pior do que receber um médium anímico. Sim. É uma dificuldade, eu não sei se você tem também. Sim, sim. E nesse caso, doutrina o espírito do médium. Ambos, né? Ambos. Na verdade, o que acontece? O médium anímico, na maioria das vezes, ainda é um médium ignorante
e que se acha, falando assim, o rei da cocada preta, como se falava antigamente. Ele se acha o máximo, ele se acha isso, ele se acha aquilo. Ele não percebe que esses espíritos sutilmente vão inflando o ego dele. Ele já se considera inquestionável, ele já considera que é assim e vocês estão todos errados, é aquela coisa. Ele não considera nem a possibilidade dele se equivocar. Muitas vezes é um médium que talvez ele vai precisar essa encarnação inteira, vai desencarnar, vai encontrar os mentores, se achando ali o top, e aí o mentor fala: o que é que tu fez? Cara, eu te falei azul, e você gritou verde para todo mundo. Eu falei azul, você ficou gritando verde, porque ele gosta de verde, né? Começa a querer botar essa influência. Muitas vezes o médium, para querer ter a credibilidade dos outros, ele, ao invés de falar a opinião dele, ele fala que foi o espírito, que as pessoas mistificam, né? Ah, foi o espírito, então deve ser mensagem boa, deve ser isso, deve ser aquilo. É uma grandeza isso. Antes do Covid, nenhuma mensagem veio falando de Covid, né? Depois chegou o Covid, como é que teve um monte de médium falando de Covid, disso, daquilo, aquela coisa? Não, porque já sabia que ia vir. Sabia nada. Sabia coisa nenhuma. Senão já teria falado antes. Né? Mas é impressionante. Dentro da onda, né? Dentro da moda que está ali. É um animismo. E ele se utiliza disso para ter a credibilidade. E em grande parte das vezes, Antônio, ele está junto de um mentor que quer ajudá-lo, que quer ampará-lo, que tem uma missão do bem, e vê ele tendo esse tipo de atitude, esses mentores falam: olha, bacana, legal, segue em frente. Os mentores se afastam. Não porque os mentores querem se afastar, mas é que ele, no seu padrão vibratório, ele está perdendo sintonia com aqueles espíritos. E ou ele acaba perdendo a mediunidade, ou ele acaba continuando com a mediunidade, e aí a mediunidade virou um estrago na vida dele, porque ele começa a receber espíritos inferiores, e o espírito inferior ele vai dizer que ele é superior? Não, ele vai dizer que, ó, não, é só o mentor aqui, ó, vai lá, assina aí, escreve aí, aí. E aí ele se perde completamente. Gente, é muito mais comum do que você possa imaginar, diga. O Eduardo Guimarães, quando esteve aqui, alguém fez a pergunta para ele com relação ao animismo. E a resposta dele foi muito taxativa. Todo médium tem 70% de animismo e 30% da mediunidade. Sim. Então não tem como não trabalhar com animismo. Sim. Você concorda com isso? Faz sentido. Eu vou procurar ser o filtro mais neutro possível. Eu gosto muito de usar um exemplo, só para a gente finalizar aqui, que é o seguinte. Qual é o papel do médium? É eu estudar, é eu aprender, é eu conhecer, é eu me doutrinar, é eu me vigiar ao máximo. Para quê? Para que eu consiga me tornar o melhor instrumento possível da espiritualidade. Mas tem alguns que não fazem isso. Então, vamos pensar num computador, que o computador ali acabou de sair da fábrica, ele tem só aquele bloco de notas, não é isso? O bloco de notas. O bloco de notas é o quê? Você pode botar uma gravura no bloco de notas? Não. Você pode botar um colorido ali no bloco de notas? Não. Você pode botar uns efeitos especiais ali no bloco de notas? Não. Médio é bloco de notas. Agora, eu vou me trabalhar, já posso botar umas cores, eu vou botar um PowerPoint, vou botar, né, esses programas todos que são necessários. Para quê? Para na hora que vier aquele espírito, eu tenho recurso nesse computador. Esse computador tem recurso, ele tem o PowerPoint, ele tem o WhatsApp, ele tem sei lá o que, ele tem o Word, ele tem, né? Para ele conseguir transmitir a mensagem dele com mais qualidade. Percebe? Eu falo muito, seja um médium PowerPoint, não um médium bloco de notas, nesse sentido. Nesse sentido de que eu vou me preparar sabendo dessa mediunidade, eu vou procurar aprender, conhecer, descobrir, entender o máximo para que eu seja o melhor instrumento possível da espiritualidade. Faz sentido? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Júlia, teve mais alguma pergunta lá?
Podemos finalizar então por hoje? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Muita luz, muita paz, fiquem com Deus e espero uma próxima oportunidade de estar aqui.